Então, vamos lá, amores. Hoje a nossa aula é sobre as grandezas e medidas, tá? E essas grandezas e medidas, o assunto está lá no livro de vocês, e a gente vai iniciar na página 182, certo? E essa parte das medidas de comprimento foi deixada uma pergunta lá na sala do Google, e que vocês iriam responder qual o instrumento que você possui na sua casa e que ele faz, né, essa função aí de medir o comprimento, certo? E daqui a pouco eu vou lá verificar na sala quem já respondeu. Como é, né, quando se fala de grandezas de medidas, a gente pode fazer, nós temos as medidas de massa, as medidas de área, nós já estudamos sobre as medidas do tempo, sobre as medidas de temperatura, capacidade. Então, todas elas, tá? Elas vêm se transformando, a gente faz essas transformações em unidades. Então, lá no quarto ano passado, vocês aprenderam, né, como nós transformamos uma unidade de massa para medida de área, de tempo, de temperatura, e todas elas possuem unidades. E hoje a gente vai falar sobre a medida de comprimento, né? Então, o que é a medida de comprimento? Deixa eu colocar para vocês aqui, vou repartir aqui a minha tela, apresentar para vocês aqui, tá? Sobre esse conteúdo de hoje. Bom? Então, você vai observar o nosso assunto de hoje, tá? Que é a nossa medida de comprimento. O nosso assunto de hoje é medida de comprimento. Então, as páginas que estão aqui, tá? Então, essa página aqui, ó, grandezas e medidas, é a página 182, tá? E aqui eu coloquei a atividade, o assunto para vocês visualizarem melhor. Então, olha só, a medida de comprimento, quando estudamos sistemas métricos, vimos que a unidade de medida fundamental do comprimento é o metro, tá? Então, comprimento quer dizer que é um metro. Observe a tabela com seus múltiplos e submúltiplos. Então, nós temos aqui, ó, os múltiplos, submúltiplos, e aqui no meio nós temos o F. Esse UF quer dizer unidade fundamental. E essa unidade fundamental é o metro, que é representado pela letrinha M, tá? E ao lado dele, ao lado esquerdo, nós temos os múltiplos, tá? Então, meu lado aqui, que eu estou falando, meu lado esquerdo, nós temos os múltiplos. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. E eles também são representados por letras. DAM, HM e KM, tá? E os múltiplos, gente, eles são multiplicados por 10. Então, eu tenho 1 metro que multiplico por 10, 1 metro que multiplico por 10 vai dar 10 metros. 10 metros que multiplico por 10, 100 metros. E assim continua a multiplicação. Do outro lado, do meu lado direito, eu tenho aqui o quê? Os submúltiplos. E esses submúltiplos, eles também são representados através de letras, que eu chamo de siglas. Então, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. E eles também são representados através dos números decimais, porque diferente dos múltiplos, os submúltiplos nós fazemos divisão. Então, eu utilizo a divisão para encontrar os submúltiplos do metro, certo? Observando as indicações das setas, tá? Que eu acabei de mostrar, podemos obter seus múltiplos e submúltiplos. Além disso, há outras unidades de medida de comprimento, que são pés, polegadas, jardas e milhas.
esses 4 tipos aqui de comprimento, de unidade de medida de comprimento, gente, eles eram antigos, né? Eles não são muito utilizados nos nossos dias atuais. Nós temos outras unidades de medida, tá? E que nós somos atuais, e essas daqui são as antigas, e a gente vai fazer na atividade para saber quais eram as pessoas e o tempo que era utilizado essas medidas, ok? Virando a página de vocês para 183, nós temos a continuação desse assunto, tá? E que é o caso aqui da unidade de medida em outra situação necessária da operação. Por exemplo, nós temos na tabela, foi falado de pés, polegadas, né? E aí você pode transformar metros para pés utilizando a multiplicação de determinados números. E quando é de pés para metros e metros para polegadas. Cada um tem alguns números que são multiplicados, tá? Igual a nossa unidade de medida atual. Só que a nossa unidade de medida atual, né, os múltiplos e os submúltiplos, os múltiplos são multiplicados por 10 por 100 por 1000, né? Tem esse resultado. E os submúltiplos, eles são divididos por 10, tá? Para chegar no resultado. 10, 100, 1000 também, certo? Aqui, nós temos vários exemplos e modelos de instrumentos utilizados para medir o comprimento, né? Nós temos o número 1, que é a trena, olha a trena aqui. Nós temos o número 2, que é o escalímetro, está aqui o número 2. Nós temos o número 3, que é o paquímetro, olha o número 3 aqui embaixo, tá? Nós temos também o número 4, que é o deodólito, o número 5, que é o dômetro, o número 6, que é sonar, e o micrômetro, que é o número 8, tá? Então, esses instrumentos aqui, gente, eles são utilizados para medir diferentes, né, comprimentos, que podem ser pequenos, mas também eles podem ser muito grandes. Por exemplo, se eu tenho uma medida pequena, eu posso utilizar essa régua, né? E posso utilizar também essa fita aqui, ó, né? Que é muito usado pelos pedreiros, mas se tem uma extensão, um comprimento de uma extensão maior, eu vou ter que utilizar esses outros tipos de instrumentos aqui, ok? E aqui, ó, vocês sabem que tem algumas brincadeiras que nós utilizamos os pés, os palmos e os passos para fazer a medição, né, do espaço. Por exemplo, quem brinca de peteca? Tem uma brincadeira da peteca que você utiliza os palmos, né? 1 palmo, 2 palmos, e aí, para acontecer a brincadeira. Outra brincadeira, você vai medindo os passos, que é a chamada queimada, né? Para você marcar o espaço, você vai, utiliza o seu pé e fazendo os passos, você vai marcando o espaço que é para utilizar e brincar com a brincadeira queimada, tá? Então, a gente também pode utilizar dessa forma. Aqui uma chamadinha de atenção para vocês, ó. Ei, presta atenção. Então, essa nossa atividade aqui que eu estava falando para vocês, que poderiam ter feito antes, mas relaxa, que a gente vai continuar, e eu vou dar um tempinho para vocês realizarem. Então, a primeira, você vai desenhar, ó, desenhe imagens que ilustrem as unidades de medida de comprimento apresentadas no texto. Então, essa atividade nada mais é do que o que você acabou de estudar da página 183, tá? São alguns instrumentos que eram utilizados pelas determinadas pessoas. Então, a número 1, nesse espaço aqui, ó,
O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em condições caseiras. É medido pela distância em linha reta do polegar ao dedo mindinho. Então, assim, ó, polegar ao dedo mindinho. Então, essa aqui, ó, é o palmo. Então, o que você vai fazer? Você vai ler novamente, né, e vai fazer o desenho do que está pedindo aí. Essa medida que era utilizada pelo egípcio, o palmo. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países, até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando passos, que é a medida aproximada de uma jarda. No futebol americano, as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 0,91 metros. Então, você vai verificar aí como é utilizada essa medida e você irá desenhar, né, fazer com que o que está escrito aí nesse texto se apresente com desenho. Na aviação, verificamos uma unidade usada na determinação de altura, o pé. Quando o avião precisa informar sua altura, ele utiliza essa unidade comunicando aos passageiros e informando a torre de comando a sua altitude correta. Por exemplo, um avião que se encontra a 10.000 pés de altitude está a 304, metros e 800 centímetros. Corresponde a 3 metros e 48 centímetros. Dizemos que um pé corresponde a 30 metros e 48 centímetros. Então, aí você vai fazer a sua atividade, vai ler novamente, tá? E vai aí realizar a sua tarefa, o seu desenho, tá? Então, daqui a pouco, eu vou fazer a chamada com você novamente